Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é alimentos anti-inflamatórios. Solta a vinheta aí. Bom, pra gente começar, hoje, se você puder auxiliar a gente nisso aí, qual que seria a definição, o conceito que são alimentos inflamatórios ou alimentos anti-inflamatórios? Pode explicar pra gente? Na verdade, os alimentos inflamatórios, o que ocorre uma inflamação? Ocorre um alto consumo de alimentos ultraprocessados, onde nós depositamos excessos de calorias no nosso corpo e isso gera um aumento de gordura adiposa. Então, que gera uma inflamação no nosso corpo. Então, excessos, consumir muitas calorias, muitas gorduras, muitos açúcares. Então, isso gera uma inflamação no nosso corpo. Aí as pessoas falam muito de alimentos anti-inflamatórios. Na verdade, não existe um alimento específico que vai desinflamar o seu corpo. Seu corpo ele está inflamado pelo excesso de gordura corporal. Excesso de hábitos ruins. A alimentação inadequada, o consumo excessivo de álcool, o uso de cigarros e outras coisas. Alimentos anti-inflamatórios. Então, a gente precisa fazer uma adequação na nossa alimentação, na nossa rotina, para que a gente consiga emagrecer, para a gente diminuir essa inflamação no nosso corpo, que é uma inflamação crônica devido a maus hábitos. E tem alguns alimentos que vão contribuir para essa desinflamação. Tá, legal. Acho que, assim, para ficar muito claro, né, pessoal, acho que é muito mais um contexto, né? Assim, não é que eu comi uma coisa específica que eu estou inflamado, não estou inflamado. Também não existe um superfood, um alimento que vai me desinflamar também. Porque é um contexto alimentar, estilo de vida, e uma somatória de fatores que vai contribuir de eu criar esse corpo mais inflamado ou menos inflamado, né, Rose? Isso, e as pessoas têm a mania de falar, que eu preciso desinflamar para poder emagrecer. Na verdade, é o contrário. A gente precisa emagrecer para desinflamar o nosso corpo. Entendi. E até uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi um estudo recente, eu acho que é de 21 ou 22, não sei, que realmente era um estudo científico com um grupo de pessoas que explicava que os alimentos ultraprocessados, aqueles que são totalmente industrializados, né, que você tem conservantes à base de petróleo e carvão, 5, 6, 7 vezes maior a sua chance de ter câncer coloretal consumindo esses alimentos. Por quê? Porque, imagina, você está consumindo um alimento que é conservado com um composto de petróleo ou carvão. Realmente não é uma coisa bacana para o nosso corpo, então automaticamente a gente cria uma inflamação celular, e essa inflamação durante anos e anos, né, consequentemente pode virar um tumor, por isso que a chance de ter câncer é muito maior, e aliado também ao estilo de vida. Então, você tem essa somatória só consumindo alimentos, né, artificiais que inflamam, com a falta de atividade física, né, que você não põe o seu corpo em movimento, você fica nesse cenário mais inflamatório, né, que aí realmente pode trazer doenças cardiovasculares, surgimento de tumores, tal, e a falta de atividade física também contribui muito para isso, né, uma somatória de estar inflamado. Às vezes não fica muito claro em relação a essa inflamação, então vamos falar assim, visivelmente, por exemplo, uma celulite é uma inflamação, sabe, lipedema é uma inflamação. Então, assim, são coisas que a gente consegue ou não enxergar para falar, mas não tem um alimento específico, nenhum que não seja, mas só para a gente falar, dar uma especificada aqui, o que é um corpo inflamado, né? Porque às vezes nem todo mundo sabe a definição disso. Sim, acho que até pra gente começar, como a gente falou, não existe um alimento, né, que vai ser o mestre de tudo, só que a gente tem grupos ali, né, coisas que a gente pode trazer, que a gente vai criar esse contexto menos inflamatório, né, que aí sim a gente vai para alimentos que a gente classifica como in natura e minimamente processado, né? Você puder dar alguns exemplos pra gente? Então, primeiro a gente precisa focar na nossa saúde intestinal, tá? Então, o intestino ele precisa ter uma flora intestinal bacana, porque é ali que a gente consegue modular a nossa inflamação no nosso corpo. Então, se a gente consome alimentos ruins, que a gente tem ali uma flora intestinal ruim, a gente tem ali o aumento da inflamação crônica. Então, a gente reabsorve algumas coisas que não deveriam ser reabsorvidas e a gente não tem absorção de realmente nutrientes que precisam auxiliar nessa desinflamação.
Então, a princípio, a gente precisa tratar do nosso intestino. Como que a gente vai tratar do nosso intestino? Incluindo frutas, verduras e legumes, o mais variado possível. Por quê? Na variação, a gente tem os fitoquímicos, como a gente já vem falando sempre da mesma coisa. Fitoquímicos, a gente tem as fibras que vão ser os alimentos para essas bactérias boas, para elas aumentarem, para elas melhorarem a proteção do seu corpo. São antioxidantes também, os alimentos antioxidantes também melhoram essa inflamação. Então, basicamente, gosto muito de trabalhar com iogurte natural, um alimento bom para melhorar essa flora intestinal, para diminuir essa inflamação, entre aspas. Os alimentos de gordura boa, fonte de gordura boa, que são os alimentos, por exemplo, azeite, por exemplo, o abacate, as sementes, chia, linhaça. Então, são alimentos ótimos para esse processo inflamatório. Eu acho que é legal que você trouxe também a questão do intestino, né? Porque a gente tem cada vez mais estudos falando desse eixo intestino-cérebro, sabe? Então, consequentemente, a gente vai evitar inflamações ali, até falam que o intestino menos inflamado, você tem uma saúde mental muito melhor, com o intestino funcionando muito bem, né, Lu? Exatamente, a absorção de nutrientes também. Então, o intestino é importante para tudo. Se a gente não tiver um intestino legal, funcionando bem, né, prestar atenção ali nas fezes, sempre procuro perguntar, principalmente para os meus pacientes, como que tá as suas fezes, tá amolecida, tá dura? Então, intestino funcionando bem, as fezes têm que estar, né, adequada ali. E a gente até também trazendo uma outra coisa aqui, alimentos ali, óbvio, como a gente recapitulando, não tem um que é aquilo, mas é mais um contexto, né? Sim, é um contexto. Falando que a coloração também de frutas, verduras, ali, a gente também tem alguns que são no sentido que menos inflamam e ajudam esse quadro anti-inflamatório, que são geralmente uvas roxas, frutas vermelhas, mirtilo, morango, framboesa, né? Que tem essa coloração, ajudam bastante também, que são alimentos antioxidantes que você fala, né? Exatamente, são consideráveis anti-inflamatórios. Além desses alimentos, frutas vermelhas, a gente tem alguns suplementos também que auxiliam nisso. Eu gosto muito da cúrcuma, né? A cúrcuma é um alimento que foi um suplemento, enfim, de onde você quer tirar, né? Tem estudos que comprovam que ele é altamente anti-inflamatório. Ele auxilia nesse processo. Então, ter o consumo, se você não gosta, o paladar não agrada muito, procura um profissional para você suplementar, mas ele é um alimento muito bom para essa questão da inflamação mesmo. Falando da cúrcuma, né, a gente tem um estudo bem legal que mostra que, assim, se eu não me engano, o país que mais consome cúrcuma é a Índia, e é o país que tem menos câncer de intestino é a Índia, acredita? Por esse alto consumo de cúrcuma, né? Tem até um estudo científico bem profundo com indianos que tem essa dieta, indianos que saíram e moram, tipo, Estados Unidos, que tem uma alimentação de ultraprocessada, a diferença desse grupo de pessoas, para a gente ver o tamanho, a diferença que se dá, como a cúrcuma é um ótimo suplemento, né, Lu? Exatamente. E antioxidante também, além de anti-inflamatório. Então, é muito válido colocar na alimentação. Então, você pode consumir a cúrcuma de várias apresentações, pode ser encapsulada, pode ser a raiz mesmo, você pode consumir. E a própria, aquele açafrão, né, que a gente compra. O açafrão na terra, né? É a mesma coisa. Que você pode temperar os alimentos. Tudo bem que a quantidade não é a recomendação, geralmente você não consegue atingir a recomendação com açafrão, por exemplo, mas você pode encapsular, por exemplo. Legal, então se a gente for linkar aqui, só fazer um resumo disso, né? Então a gente pode falar de alimentos in natura, minimamente processados, frutas, verduras, né? Desses tons mais avermelhada ou show verde escuro, falam também, né? Que brócolis e tal são alimentos também anti-inflamatórios. Cúrcuma com uma suplementação. E para a gente finalizar também, a atividade física, ela entra nesse processo de deixar o ambiente menos inflamado, né? Exato, a capacidade cardiovascular ali que a pessoa vai ter nesses processos de exercício, ele ajuda bastante também nesse processo de desinflamação. E uma outra coisa também que eu achei bem interessante da atividade física, né, no geral, que a gente fala que tem um processo que chama biogênese, né, que a gente renova nossas células, né, cria novas células saudáveis e elimina as células mais inflamadas, entendeu? Isso que é bem legal a gente juntando essa alimentação com a atividade física, como a gente sempre fala aqui, é um contexto, né? Não é só fazer aquilo, não é só tomar aquela pílulazinha que você vai ficar bem para a vida inteira, não. Atividade física, alimentação, a gente consegue criar esse ambiente menos inflamatório, né? Bom, pessoal, é isso. Esse foi mais um episódio, então, Alimentos Anti-Inflamatórios. Rose?
Dúvidas, comenta aqui no nosso vídeo. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.